Fala, rapaziada. O Flamengo venceu o Vasco no último final de semana e essa vitória repercute até hoje, porque muita gente, influenciadores, jornalistas, tem comentado sobre o impacto dessa vitória. Na verdade, sobre a diferença entre os dois clubes que essa vitória mostra, Muita gente tem comentado sobre a questão, o Vasco, ele ainda é rival do Flamengo? Se liga aí nas análises que o pessoal vai fazer, que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo, e no final você comenta aí se você concorda. O Flamengo fez o seu papel, jogou como um grande clube, amassou o Vasco, jogou como o Flamengo no Maracanã. E o Vasco já estava ali fazendo um papel que não era seu. Um time em frangalhos, acuado, uma postura pequena de time perdedor. E, de novo, eu vi muito claro, o LED não é muito disso, de sair da casinha. Pra mim, acho que foi um desabafo, cara. Aquela coisa de chutar o balde, aproveitar o espaço que ele tem de maneira ética, de maneira polida, escolhendo bem as palavras, mas o LED é muito vascaíno, mano, e ele tá com certeza puto igual a gente. E vou ser bem sincero, a gente várias e várias vezes, eu falo por mim, porque eu sou comunicador, eu sei o peso do meu microfone, eu sei a quantidade de pessoas que eu atinjo aí nos meus canais, nas minhas redes sociais, e eu sei que as coisas que eu falo têm peso, cansa às vezes de virar meme. Quantos memes não tem meu aí de coisas que eu falo? Eu vi que deu uma repercussão absurda quando teve alguns programas atrás que eu falei que o Vasco tinha um dos melhores elencos do país, e eu falei ali, melhores no sentido de sexto ao oitavo, um elenco ali de meio de tabela, projetando que Payet e Coutinho poderiam desabrochar, considerando que Jair e Paulinho voltando de lesões, a gente tendo o acréscimo do Tietchan, enfim, faltavam peças ainda, pontas que até agora não chegaram. Mas, cara, esse vídeo repercutiu de uma maneira absurda. No Instagram já tem 10 mil compartilhamentos do vídeo. O pós-jogo contra o Fluminense, o pós-jogo contra o Flamengo. Eu vi as torcidas do Flamengo e do Fluminense. Aí, o melhor elenco do país, o melhor elenco do... Enfim, então eu sei o peso que o meu microfone tem. Então a gente, muitas das vezes, fica pisando em ovo pra falar certas coisas. E tem coisas que, às vezes, a gente fala num ambiente privado, num grupo de amigos, ou, conversando com alguém. E no microfone, no público, a gente acaba não falando pra evitar. Mas quantos de vocês não devem ter desabafado entre vocês e falar, pô, mano, tá feio, pô, tá ridículo, pô, a gente vai jogar um clássico dos milhões, a gente entra já com medo, pô, se empatar tá bom, se ganhar, porra, comemora, solta rojão como se fosse título. Eu vou falar por mim, cara, clássico dos milhões, dia de Flamengo e Vasco, tem sido pra mim quase um dia de luto. Eu já fico, porra, mano, hoje vamos ter um jogo com os caras. Aí eu já fico assim, eu já sei que vai perder, o time é ruim mesmo. Aí, pô, pelo menos que a gente não tome uma goleada. E você passa o dia inteiro naquela angústia, ansioso pro jogo começar, ao mesmo tempo não querendo que o jogo comece. Quando a partida começa, tudo aquilo que você imagina se confirma. O Flamengo vem, atropela o Vasco, teve um 6-1 no ano passado, teve um 4-0 no primeiro tempo do ano anterior, o Jair até diminui ali no começo, sofre um pênalti e tal, e o Flamengo visivelmente tira o pé, o jogo acaba ali pelos 4-1 mesmo. Tá feio, cara. Nos últimos 30 confrontos, o Vasco venceu o Flamengo 2 vezes. Rivalidade é quando a gente tem punho cerrado ali, pô, é aquela coisa na continha do chá, eu ganho, tu ganha, eu ganho, aí eu faço uma sequenciazinha aqui de vitórias, aí tu quebra e tu emenda a tua, e fica nessa trocação, eu ganho o título em cima de tu ganha em cima de mim. É isso aí, galera, é verdade. Esses números que ele trouxe dizem muito sobre a realidade do confronto, Nos últimos 30, você ganhar só 2, você não pode ser chamado de rival. E qual foi a última vez que o Vasco ganhou numa final do Flamengo, por exemplo? Eu não era nem nascido, pô. Então, assim, o Vasco não ganha a final do Flamengo desde 88, com o Cocada, 88, acho que foi 88. Inclusive, bem ali nos anos 80, ganhou algumas finais em cima do Flamengo. Teve essa do Cocada, teve aquela que o Lopes era treinador e tira vários titulares e bota um time meio alternativo. O Marquinhos faz um gol ali de cabeça. Então, o Vasco tinha, por hábito, venceu o Flamengo em finais. Mas de lá pra cá é 99, 2000, 2001, 2004, tudo estadual. Aí 2006, Copa do Brasil. 2014, com aquele gol impedido do Márcio Araújo. Aí vem 2019 de novo.
aquele atropelo que foram os 2 jogos, e ali começa a acentuar essa discrepância. Então, cara, eu sei que é horroroso ouvir isso que o Lédio Carmona falou, mas, cara, se a gente botar a emoção, o orgulho da gente de lado e trazer a realidade, infelizmente hoje o Vasco não rivaliza com o Flamengo. De fato, pro Flamengo é mais um jogo, eles entram com a incumbência e com a obrigação de vencer, e pra gente se ganhar, porra, comemora aí, porque foi um feito. Isso é ridículo, isso não é o Vasco. E a culpa não é do Flamengo, a culpa é nossa. O Flamengo tá fazendo o papel dele de um grande clube. O Vasco não vem se comportando em vários aspectos e em vários momentos como um clube que tem o tamanho que ele tem, a história que ele tem. O Vasco é que não tá fazendo o seu papel, como muito bem disse o Lédio Carmona. E aí, hoje, no programa Seleção Sport TV, ele participa da mesa, ele, a Ana Thaís Matos, e tem mais um membro na mesa, não vou lembrar quem, o Rizek, obviamente, comandando o programa. Quem quiser me ajudar e deixar no chat aqui quem era o terceiro componente da mesa, eu agradeço. E ele falou, cara, eu vou falar algo aqui que eu já falei em off, já falei em grupos privados e não tinha criado coragem ainda de falar, mas vou falar aqui. Eu sei que muitos vascaínos vão ficar chateados comigo, mas a impressão que eu tenho é que hoje o Flamengo não vê mais o Vasco como um rival. E aí ele dá exemplos de algumas posturas do clássico. O Wesley pedindo desculpa ao Vasco no final do jogo, né, pelos jogadores não terem gostado daquela questão da tabela, do passe de letra. O Felipe Luiz, na coletiva, repreendeu o Wesley, falou que o Wesley estava errado, elogiou o Vasco após ter vencido um clássico. O Bruno Henrique toma uma bolada no Cocão e meio que não reage. Ah, beleza, pô, Cocão. Ele já vai, ô Matheus, você não vê aquela coisa, aquela faísca, aquela coisa pegada, nego se atropelando dentro de campo, como, por exemplo, quem assistiu aí o jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca, que acabou empatado, e a própria final aí da Supercopa, você vê que a animosidade, o clima é outro. Teve confusão, o jogador expulso, jogador pro TJD, oh, meu Deus do céu, o zagueiro, o Barbosa perdeu o dente, o pau tá torando. Fla-Flu aí é faísca. Fluminense, inclusive, vem obtendo vantagem sobre o Flamengo nos últimos confrontos. Ganhou 2 títulos cariocas em cima deles recentemente. Ano passado, inclusive, venceu o Flamengo quando precisou ganhar para escapar do rebaixamento. A única derrota do Felipe Luiz até o momento, comandando o Flamengo, é pro Fluminense. Então você vê que o negócio é parelho. O Botafogo ano passado goleou o Flamengo, ganhou de 4-0. E só a gente dança com a mais feia, cara. É só a gente que fica passando essas vergonhas. Então, assim, tem até um botafoguense aqui, o Fábio Luiz. Tamo junto, irmão. Acabou de falar aqui, ó. Menguinho tomou de 4 ano passado. É isso, cara. Então, infelizmente, é dolorido ouvir um troço desse. Mas no momento, hoje é dia 16, 17 de fevereiro de 2025, nesse atual momento, Vasco e Flamengo não disputam e não competem pelas mesmas coisas. E vou além. Vou falar algo assintomático aqui. Óbvio que as coisas acontecem num processo, não é da noite pro dia. E tudo que a gente tá falando aqui é reversível. O Vasco monta um time competitivo e volta a disputar. No primeiro momento, a faísca é com o Vasco e sempre vai ser. É o time que mais causa ódio, que mais causa raiva, que mais mexe com a animosidade de ambos. Mas no momento, a galera tem tirado o Vasco aí como café com leite, como a quarta força do Rio de Janeiro. Isso é um fato, tá? Gostando a gente ou não. E aí, pra mim, uma coisa assintomática, não sei se vocês já presenciaram, não sei se todos aqui que estão nos assistindo têm aí Instagram, quantos produtores de conteúdo vocês têm visto no Instagram fazendo alguns vídeos aqui no Rio de Janeiro, perguntando ou qual é o maior clássico do Rio de Janeiro ou qual é o maior rival do Flamengo. Normalmente o cara vai fazer um jogo do Flamengo, ele fica perguntando para rubro-negros qual é o maior rival do Flamengo. E aí, já em maneira geral, perguntando para Tricolor, Botafoguense, Vascaíno, etc., rola a pergunta de qual é o maior clássico do Rio. Essa pergunta, só pelo fato dela existir, já tá errado, já é sinal de que as coisas não estão normais. Porque ninguém pergunta sai fazendo pesquisa na rua, perguntando qual é o maior clássico de Minas, qual é o maior clássico do Rio Grande do Sul. É bem verdade que são 2 estados que só tem 2 grandes. Mas para ficar algo parelho, essa pergunta inexiste em São Paulo.
O maior clássico de São Paulo é Corinthians e Palmeiras e ponto. Mesmo quando São Paulo tá ganhando, ou o Santos teve a geração ali do Neymar, teve um períodozinho que fez uma graça também ali com os meninos da Vila. Enfim, é Corinthians e Palmeiras e ponto. O Vasco tá tão mal há tanto tempo que começa a levantar a possibilidade da discussão. E quando a pesquisa é feita, dá Vasco e Flamengo aí por 90%. Rapaziada, eu concordo com o que o Diego aí tá falando, né? Hoje se levanta essa dúvida, né? Quem é o maior rival do Flamengo? O Fluminense, o Botafogo, o Vasco? Os mais antigos ainda dizem que é o Vasco por causa da história e tal, né? Mas pra hoje, pra galera mais nova, o pessoal cita Fluminense, Botafogo, pra você ver como as coisas estão mudando, né? Como o Vasco, ele vem se apequenando ao longo do tempo, dos anos, né? E então, assim, quem é o nosso maior rival hoje? Pela história, talvez o Vasco. Mas pelo momento, Fluminense, Botafogo, o Vasco é só mais um jogo, como ele falou. Só mais um jogo aí que a gente quer ganhar. E esse assunto, galera, ele tá tão em debate, tão em evidência o tamanho dos dois clubes, a diferença de tamanho, que um monte de gente tá falando. Vamos ver aqui o pessoal do canal de Sola comentando sobre isso. Sem sacanagem, assim. São 30 jogos e 2 vitórias do Vasco, né? Eu cresci como o clássico da minha vida, tá ligado? O rival do Flamengo, pra mim, na minha infância, onde eu me forjei como torcedor do Flamengo, o rival era o Vasco, acabou. O rival do Flamengo era o Vasco. É o Vasco aí. É isso que mas, eu ia falar, assim, apesar disso daí que tá na tela, ainda é. Ainda é. Só que, cara, o Vasco não é só contra o Flamengo, né? Os últimos 20 anos do Vasco são uma vergonha em qualquer aspecto que você possa olhar, não só no clássico do Flamengo. Mas, cara, a minha geração, a minha e do Túlio, tipo assim, a gente começou no futebol com o Flamengo e Vasco ali cabeça a cabeça, né? O Flamengo um pouquinho à frente ali em títulos, mas, pô, o Vasco porrando o Flamengo em 97. O momento do Vasco era o melhor, né? Melhor, ganhando tudo ali na final da década de 90, início da década de 2000, e o Flamengo na seca e tal, então tinha essa rivalidade muito aflorada. Só que a minha geração, mano, viu o Flamengo ser tricampeão em cima desse Vasco vencedor pra caralho, né, que acho que o grande trunfo do Flamengo na rivalidade cara, quando vocês eram melhores a gente foi lá e ganhou um tri, tá ligado? Isso é bem grande na rivalidade. E aí depois entrou nessa sequência aí, teve ali 2015, 2016 que o Vasco foi bem contra o Flamengo, eliminou o Flamengo de Copa do Brasil e tal, eliminou de Carioca. Mas o resto, cara, a nossa geração só viu. E aí o que eu tô começando a ver flamenguistas mais novos do que eu, de, sei lá, tem 20 anos agora, tipo assim, olha pro Vasco como se fosse um jogo qualquer, mano. Tá ligado? Tipo assim, ganhar do Vasco aqui. Mano, não pode, o Vasco não pode deixar isso acontecer, mano. A rivalidade tá enfraquecendo pelo nível tão baixo que o Vasco tá. E não estou zoando, tô falando na moral. É bizarro. Mas bizarro. O bizarro, assim, você tá coberto de razão, só que essa deveria ser uma das preocupações secundárias do Vasco. Porque exatamente, o problema não é que o Vasco tá enfraquecendo nesse sentido. O Vasco tá enfraquecendo em todos os sentidos. No geral. Não é só o Flamengo enquanto rival que tá enxergando de uma maneira diferente. Sei lá, um torcedor do Palmeiras, igual o Vitor Lopes tá aqui. Torcedor do Bahia, torcedor do Fortaleza. Ele vai pegar a tabela do Brasileirão e vai olhar pro Vasco. Não respeita mais o Vasco. E ele vai olhar assim, beleza, Vasco São Januário? Não, beleza, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Cara, esse foi o comentário que eu... exatamente a tabela planejada dos outros times não respeita o Vasco mais, porque o Vasco não se dá o respeito. Esse é o problema. E o torcedor, parte da torcida, parece que tá aceitando isso numa passividade absurda. Porra, eu queria falar sobre isso também. Isso incomoda, cara, porque tem torcedor que você não pode criticar, porque fala assim, tu não é vascaíno. Não, cara, eu tô criticando justamente porque eu não quero ver meu time nessa situação. É completamente o oposto. Enfim, eu acho que tem uma galera que tá revoltada corretamente, e aí tem uma galera que peça demais a mão, enfim, os extremos sempre são perigosos, né? Sim. Mas o que me incomoda mais é essa galera que acha que tá tudo bem. Não, galera, é isso aí, vai dar a volta por cima do jeito que tá. Vai, cara, do jeito que tá não vai. Só um ponto até, assim, eu acho que não existe comparação de momentos, tá? Mas o que eu vou colocar o São Paulo, quando ele ficou muito tempo sem ganhar, durante muito tempo, pro torcedor, qual que era o troféu? Eu tô lá fazendo a minha parte. Eu tô lá cantando. Tá vendo como nós cantou muito hoje? Tá vendo o Morumbi foi pica hoje, não sei o que. Cara, tá bom, mas e o jogo? Que jogo? Sabe nem fazer uma pergunta. Mas, porra, tá ligado? Eu tenho não uma pode visão... ser assim, mano.
Eu tenho uma visão sobre a torcida do Vasco. Cara, eu sou Flamengo, né? Eu não sou vascaíno, então, porra, que se pese isso. Mas eu morei no Rio de Janeiro minha vida inteira, eu tenho muitos amigos vascaínos. Assim, eu tenho uma crítica à torcida do Vasco que pode ser encarada como um elogio em determinado momento. A torcida do Vasco é muito engajada com o Vasco, né? A torcida do Vasco defende o Vasco. Então, se você falar, caralho, o Zico jogou mais do que o Léo Pelé. Eu vou falar, não, o Léo Pelé. A torcida do Vasco é meio assim, tá ligado? Só que isso, eu acho que nesse momento de draga, tem atrapalhado, mano. Porque eu acho que falta... Não é que falta cobrança. Mas é que eu acho que a torcida do Vasco, depois desse período todo, ela começou a aceitar migalha, mano. Ela começou a aceitar migalha. Então, tipo assim, chega o João Vitor. João Vitor tá carente pra caralho. Eu entendo, tá? Talvez eu estivesse assim se eu tivesse 20 anos na merda. Não é uma crítica, porra, pessoal. Mas assim, acabou virando, tipo, o João Vitor chegou. João Vitor. Irmão, é pra achar uma merda, pô. É o Vasco. Cara, o Vasco é gigantesco, gente. Cara. O Vasco, caralho, eu cresci com o Vasco, ia jogar contra o Vasco, eu tive com medo do caralho, porque era Edmundo, Romário, eu falei, fudeu, meu caralho. E agora, irmão, eu vou jogar contra o João Vitor e tem vascaíno achando bom, pô. Não pode achar bom, irmão. O vascaíno não pode achar porra nenhuma que acontece no Vasco nos últimos 20 anos bom. Nada que aconteceu nos últimos 20 anos no Vasco é bom, é elogiável, nada. Nada, mano. E a cabeça tem que ser essa, mano. A cabeça tem que ser rompimento total com tudo que aconteceu no Vasco nos últimos 20 anos. Não dá. Não dá pra aceitar mais migalha, mano. Não dá mais, cara. Até porque eu acho que se o torcedor colocar no entendimento de que ele, torcedor, é o único que salva o clube, sim, ele tem que começar a valorizar mais sua, entre aspas, a sua função dentro do clube, tá ligado? Mas é aí que eu ia chegar, porque o Lopinho tocou num ponto, você trouxe outro bem complementando ali a situação de como a torcida encara. Eu acho foda e gosto pra caralho desse lado que abraça o time independentemente do momento, sabe? Que boa parte da torcida do Vasco tem esse espírito, né? De apoiar e o caramba. E não deixa de cobrar. Eu acho que não tem que deixar de cobrar, talvez. Acho que deveria cobrar mais. Só que o ponto é, tem sim uma ala que está ficando conformada. Você não cara, você não pode ficar conformado, entendeu? A partir do momento que você fica conformado, você tá tá atestando que você tá aceitando o seu time nunca mais voltar a ser o que um dia ele já foi. E aí assim, pô, beleza. Pode ser que não volte, mesmo cobrando, mesmo com uma nova SAF e o caralho é 4. Pode ser que não volte. Só que o torcedor, ele tem que ser o último a desistir disso. Exatamente. Mesmo que quem tá lá na diretoria desista em algum momento, o torcedor ele tem que mandar esse cara pro caralho e colocar alguém lá que acredite. Sim. Enfim. É isso mesmo. Olhando a situação, o Vasco só é nosso rival por causa da história. Porque o que acontece nos últimos 20 anos, os caras não são nossos rivais. Essa é a verdade. O Flamengo tá num nível tão superior que o Vasco não é mais nosso rival. A gente não se preocupa mais quando vai jogar contra o Vasco. A gente só não quer perder pra não ser zoado, é claro. Mas aquela preocupação de, caraca, os caras são bons, os caras são grandes também. Será que vai dar? Vamos ou não vamos? Não tem essa preocupação mais. A gente, na verdade, vai achar um absurdo se a gente perder um jogo pro Vasco, pô. Essa é a realidade. Diferente com o Fluminense há alguns anos aí, que mesmo com time inferiores ao nosso, ganhou a gente, né? O Botafogo nos últimos 2 anos, com o investimento que fez. Não é um absurdo se a gente... O ano passado a gente perdeu pros caras, né? Não foi um absurdo a gente ter perdido pelo investimento, pelo time, né? Que o Botafogo fez. Agora pro Vasco, velho, os últimos 30 jogos falam, pô, eles só ganharam 2 vezes. Esportivamente, eles não são mais nossos rivais. Pela história, sim. A história vai manter o Vasco nesse posto aí de nosso rival, mas se continuar assim, talvez não, galera. A nova geração, igual o pessoal aí comentou no vídeo, molecada aí de 20 anos de idade, olha pro Vasco e vê como mais um time do Rio de Janeiro aqui e tal, mas não olha como rival. O link da galera aí vai estar aqui de baixo, o vídeo do Diego, tanto o pessoal do de Sola vai estar aqui na descrição, se você quiser conferir o canal dos caras. Tamo junto, até a próxima. Não esqueça de comentar o que você acha sobre isso, se o Vasco continua sendo nosso rival ou não. Eu sou o Aster Rubro Negro. Valeu, valeu!